Olá, meus amores. Hoje vamos trabalhar as páginas 144 a 148 do livro Buriti mais Matemática do quinto ano, onde temos frações equivalentes, tá? Aí no primeiro quesito tem aí: Hélio, Lúcia e Sandra desenharam figuras iguais. Observe como cada uma as dividiu em partes iguais e pintou uma ou mais partes de azul e complete. Então, aí tem Lúcia, tem Sandra e tem Hélio, tá? O desenho de Hélio. Hélio dividiu sua figura em duas partes iguais e pintou uma parte. Então, ele dividiu a figura em duas partes e pintou uma. Hélio pintou um meio da figura, ou seja, ele pintou a metade da figura, de duas partes, que foi a metade, uma metade, outra metade. De duas partes, ele pintou apenas uma. Então, ele pintou um meio, uma parte de duas. Desenho de Lúcia. Lúcia dividiu sua figura em quatro partes iguais e pintou duas partes. Lúcia dividiu em quatro pedaços, quatro partes, e pintou duas. Então, Lúcia pintou 2/4 da figura. De quatro partes, Lúcia pintou somente duas. Então, ela pintou 2/4, tá? Desenho de Sandra. Sandra dividiu sua figura em 8 partes iguais e pintou 4 partes. Sandra pintou 4/8 da figura. Ela dividiu em 8 pedaços e pintou 1, 2, 3, 4. Então, ela pintou 4 pedaços de 8 no total, tá? Então, ela pintou 4/8. Um meio da figura, 2/4 da figura e 4/8 da figura representam a mesma parte da figura, ou seja, a metade dela. Hélio pintou a metade, Lúcia também pintou a metade, tá? De 4 partes, ela pintou duas. Então, ela também pintou a metade, ficou duas sem pintar, ó. E Sandra também pintou a metade da figura. Ela pintou 4 partes de 8 e ficou 4 partes de 8 sem pintar, tá certo? Então, todas elas pintou a metade da figura, tá? As frações que representam a mesma parte de um todo são chamadas de frações equivalentes. Então, 1/2, 2/4 e 4/8 são equivalentes, tá certo? Representam a mesma parte pintada de um todo. Então, podemos dizer que 1/2, 2/4 e 4/8 são frações equivalentes. Indicamos dessa forma: 1/2 é igual a 2/4, ou 2/4 é igual a 4/8, ou 1/2 é igual a 4/8, ou 1/2 é igual a 2/4, que é igual a 4/8, tá? Segundo tem, recorte as tiras da página 263 e faça o que se pede. Quantos pedaços de 1/4 da tira são necessários para sobrepor sem falta e sem sobra um dos pedaços de 1/2 da tira? 2 pedaços, tá? É a resposta. Letrinha B. Quantos pedaços de 1/6 da tira são necessários para sobrepor, sem faltar e sem sobra, um dos pedaços de 1/3 da tira? 2 pedaços. Letra C. Pinte com amarelo as frases verdadeiras. 6/3 da tira corresponde ao meio da tira? Sim, tá? Se eu pegar essa fração, dividir por 3, vai dar 1. E se eu dividir 6 por 3, vai dar 2. Então, essa é verdadeira. 8/10 da tira corresponde a 3/5 da tira? Não, tá? 8/10 da tira, eu dividindo 8 por 2 ou por 3 não vai dar 3. Então, não é equivalente, tá certo? 8/8 da tira corresponde a 1/4 da tira? Sim, porque se eu dividir isso aqui por 2, aqui vai dar 2 dividido por 2 dá 1, e 8 dividido por 2 dá 4. Então, essa daqui, sim. Você vai pintar essa de amarelo e essa de amarelo. Essa daqui não, tá? 4/6 da tira corresponde a 2/3 da tira? Sim.
Porque se eu dividir 4 e 6 por 2, vai dar 2 terços. 4 dividido por 2 dá 2, 6 dividido por 2 dá 3. Então, essa aqui também é para pintar, tá? Pinta essa e essa de amarelo. Letrinha D. Crie uma pergunta para ser respondida usando as tiras de fração. Uma perguntinha que poderia ser: quantos pedaços de 1/9 são necessários para sobrepor, sem falta e sem sobra, um dos pedaços de 1/3 da tira? E a resposta, 3 pedaços, tá? Isso é uma sugestão. Terceiro, pinte a parte da figura que corresponde a cada fração. 3/4, então de 4 pedaços eu vou pintar só 3, tá? Pinta 3. 9/12, de 12 pedaços vai pintar 9. Então, pinta 9 pedaços, fica 3 sem pintar. 17/20, de 20 pedaços, pinta 17, tá? Fica 3 sem pintar. Quais dessas frações são equivalentes? 3/4 e 9/12 são equivalentes. Por que são equivalentes? Porque se eu multiplicar 3 vezes 3 vai dar 9. Se eu multiplicar 4 vezes 3 dá 12, tá? São equivalentes. E escreva uma fração equivalente à fração 17/20. Eu poderia pegar essa fração equivalente aqui, multiplicar por 2. Tem que multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número para que seja equivalente, tá? Eu aqui multipliquei por 2, deu 34/40. Mas se eu pegasse 17 para multiplicar por 3, o 20 também multiplicaria por 3, tá? Eu encontraria também outra fração equivalente. Para encontrar uma fração equivalente, você multiplica ou divide o numerador e o denominador pelo mesmo número, tá? Aí você vai encontrar frações equivalentes. Quarto quesito. Veja como o Lucas obteve outras frações equivalentes. Multipliquei por 5 o numerador e o denominador de uma fração e escrevi outra fração. Ele pegou 1/2, multiplicou por 5 tanto o numerador como o denominador. Encontrou outra fração, é fração equivalente. 1 vezes 5, 5. 2 vezes 5, 10. 5 décimos, tá? Dividi por 3 o numerador e o denominador de uma fração e escrevi outra fração. Então, ele pegou 3/6 e dividiu o 3 por 3 e o 6 por 3. 3 dividido por 3, 1. 6 dividido por 3, 2. Então, ficou 1/2. É o que eu falei anteriormente. Para encontrar uma fração equivalente, você multiplica o numerador e o denominador pelo mesmo número ou divide o numerador e o denominador pelo mesmo número, tá? Aí você encontra a fração equivalente. Aí tá aqui a fração, ó, 10 pedaços e foi pintado 5. 6 pedaços e foi pintado 3, tá? 1/2 e 5 décimos são frações equivalentes. 3/6 e 1/2 são frações equivalentes. Ao multiplicar ou dividir o numerador e o denominador de uma fração por um mesmo número diferente de zero, obtemos uma fração equivalente. Complete para obter frações equivalentes. Letra A. 1/8 é igual a 2/16, porque foi multiplicado aqui por 2, tá? Na letrinha B, tá mandando multiplicar por 3. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 3, 9. Então, encontramos 6, nono. Na letrinha C, tá pedindo para dividir por 4. 4 dividido por 4, 1. 16 dividido por 4, 4. 1/4. Letrinha D, tá pedindo para você fazer dividido por 3 aqui embaixo. Então, se aqui é dividido por 3, aqui em cima também vai ser dividido por 3, tá? 6 dividido por 3 vai dar 2. 15 dividido por 3 vai dar 5, 2/5. Aqui não diz a divisão na letrinha E. Eu escolhi por 2. 3 vezes 2, 6. 8 vezes 2, 16. 6/16. Você poderia fazer aqui 3 vezes 3 e 8 vezes 3, tá certo? Ia dar também uma fração equivalente. Aqui eu dividi, tem 10 centésimos. Eu dividi por 10. 10 dividido por 10 deu 1, 100 dividido por 10 deu 10. 1/10, tá? Na letrinha G, eu dividi por 5. 15 dividido por 5 dá 3. 25 dividido por 5 dá 5. Até porque já tem o número 3 aqui, tá? Então, 15 para dar 3 aqui é dividido por 5. E aqui também a gente tem que dividir por 5, tá?
Aqui temos, eu não tinha nenhum valor, e 14 e 4 sétimos. Para aqui dar 4, o valor daqui tem que ser dividido por 2. Então, tem que ser 8, tá? Porque 8 dividido por 2 vai dar 4. 14 dividido por 2 dá 7. Então, essa fração é equivalente a essa fração é equivalente a essa, tá? Essas aqui também, essas aqui são tudo frações equivalentes, tá bom? No quinto quesito temos, escreva uma fração para representar a parte colorida de cada figura. Então, aqui nós temos 5 partes e foi pintada 3. Então, 3/5. Aqui nós temos 10 partes e foi pintada 6. Então, aqui tem 6/10. Aqui nós temos 2 partes e foi pintada 1. Então, temos 1/2. Aqui nós temos 8 partes e foi pintado 4. Então, aqui temos 4/8. Observando essas figuras, que frações equivalentes você identifica? 5/5 é igual a 6/10. Por que ela é equivalente? Porque aqui, se a gente multiplicar, ó, por 2, multiplica por 2, vai dar esse resultado aqui, ó. 3 vezes 2, 6. 5 vezes 2, 10. Então, elas são equivalentes, tá? 1/2 é igual a 4/8. São equivalentes. Porque se eu multiplicar aqui por 4 e aqui por 4, vai dar esse resultado aqui, tá? 1 vezes 4, 4. 2 vezes 4, 8. Então, elas são frações equivalentes. Observe a figura e responda a questão. Tem aqui um inteiro. Foi dividido aqui em 5 partes. E aqui foi dividido em 10 partes. Qual é a fração equivalente de 1/5 que tem denominador igual a 10? A fração equivalente de 1/5 que tem denominador igual a 10 é 2/5. 1/5 aqui, tá vendo 1/5? Ele pega 1/10 e 1/10. Então, aqui é 2/10, tá certo? A fração equivalente é 2/10 para 1/5, tá? Sétimo, Ivo e Noelle estão resolvendo os mesmos problemas de matemática. Eu resolvi 1/4 dos problemas. Ivo resolveu 1/4. Noelle, consegui resolver 2/8 do problema. Quantos problemas cada um resolveu? Justifique sua resposta. Tanto o Ivo como o Noelle resolveram 2 problemas, tá? Pela fala de Noelle, sabe-se que há 8 problemas e que ela resolveu 2. 1/4 de 8 problemas são 2 problemas. 8 dividido por 4 é igual a 2, tá? No 8º quesito temos, responda as questões. Letrinha A. Que fração é equivalente a 1/10 e tem denominador 20? O denominador tem que ser 20. Qual é o número que multiplicado por 10 dá 20? 2. Então, aqui eu vou multiplicar também 1 por 2. 1 vezes 2, 2. 10 vezes 2, 20. Então, é 2/20. Que fração é equivalente a 3/4 e tem um denominador 8? Então, o denominador tem que ser 8. 4, quantas vezes dá 8? Vezes 2. Então, vou multiplicar também o 3 vezes 2. Então, vai ser 6/8. Letrinha C. Que fração é equivalente a 6/12 e tem denominador 2? Agora, o denominador é 2. 12 dividido por quanto vai dar 2? 12 dividido por 6. Então, aqui eu dividi o 6 por 6, deu 1. 12 dividido por 6 deu 2. Então, 1/2, tá? Nono, escreva uma fração equivalente em cada caso. Eu tenho 6/16. Poderia ser qualquer fração equivalente. Eu preferi dividir por 2. Eu poderia dividir por 2. Eu poderia também multiplicar por 3. Eu poderia multiplicar por 2, tá? Mas eu escolhi dividir por 2. 6 dividido por 2 deu 3. 16 dividido por 2 deu 8. Tá bom? Mas eu também poderia multiplicar. Poderia ser 6 vezes 2, 12. 16 vezes 2, 32. Tá? Poderia também ser essa. Aqui, 5 nono. Eu multipliquei por 5. 5 vezes 5, 25. 9 vezes 5, 45. Se você quisesse, também poderia multiplicar por 2. 5 vezes 2, 10. 9 vezes 2, 18, tá? Isso é com você, tá bom? Letrinha C. 15/30. Eu dividi por 15. Eu peguei 15 dividido por 15 dá 1.
30 dividido por 15 também dá 2. Então, ficou 1 meio. Mas eu poderia também dividir isso aqui por 3. Se eu dividisse por 3, 15 dividido por 3 dá 5. E 30 dividido por 3 dá 10. Poderia ficar 5 décimos, tá? Uma fração equivalente também a essa daqui, tá? Vai depender de você. Complete as frases. As frações são frações equivalentes a 2/6. Quem é fração equivalente a 2/6? Eu coloquei aqui 1/3 e 6/8. Por quê? Se eu pegar isso aqui e dividir por 2, vai dar 1 e por 3 vai dar 6. Então, é equivalente. 6/18. Nem 6/8, né? Tia falou 6/8, é 6/18. Por que 6/18 é? Se eu multiplicar aqui por 3, vai dar 6. E se eu multiplicar aqui por 3, vai dar 18. Então, essa fração 1/3 e 6/18 é equivalente a 2/6. As frações 1 meio e 14/28 são equivalentes a 7/14. Por quê? 1 meio eu dividi por 7. 7 dividido por 7 vai dar 1. 14 dividido por 7 dá 2. E também eu multipliquei por 2. 2 vezes 7 dá 14. 14 vezes 2 dá 28, tá? Isso foi a fração que eu encontrei, mas você pode encontrar outra fração, tá certo? 11. Ivan, Juarez e Denilson estudam na mesma sala. 2 deles estão dizendo a mesma coisa sobre a quantidade de meninas da sala, só que de forma diferente. Quem são os 2? Justifique sua resposta usando frações. Ivan diz, de cada 6 alunos, 4 são meninas. Então, ele está dizendo, de cada 6 alunos, 4 são meninas. Então, tem 4/6, tá? Juarez diz, de cada 5 alunos, 3 são meninas. Então, a de Juarez é 3/5, tá? De cada, aqui agora é Denilson. De cada 10 alunos, 6 são meninas. Então, ele colocou 6 décimos. Juarez e Denilson é o que estão dando a quantidade certa de meninas. Por quê? A de Juarez é 3/5. E a de Denilson são 6 décimos. 3/5 e 6 décimos são equivalentes, tá? Por que elas são equivalentes? 3/5 eu vou multiplicar por 2. Multiplicando por 2, 3 vezes 2 dá 6. 5 vezes 2 dá 10. Então, elas são equivalentes. Então, é a de Juarez e a de Denilson, tá bom? A de Ivan, não. Você não pode, multiplicando ou dividindo qualquer número, não vai dar nem a fração de Ivan, de Juarez, nem a de Denilson, tá? Então, essa aqui de Ivan não é. É a de Juarez e a de Denilson, pois elas são equivalentes. Essa fração é equivalente a essa daqui, tá certo?